Localizado a sudeste da vila Shuyao, no distrito de Yanqing, essa torre está no pico da Montanha da Chama, que é a junção dos distritos de Yanqing e Huairou. A localização dessa parte da muralha fica, pasmem, a mais de 80 quilômetros do centro da cidade de Beijing, o que leva de carro mais de 2 horas. Ela é chamada de a Torre dos 9 Olhos porque possui 9 janelas em cada um dos seus 4 lados. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Estamos aqui. Eu nem comecei, gente. Eu tava só andando no plano. Mas a gente agora começou a andar nas escadas. Estamos aqui, ó. Gente, vocês conseguiriam imaginar uma China dessa? Vou fazer um 360 graus. Até parar pra conversar um pouquinho com vocês. Olha isso. Que lindo. Muita natureza, muita natureza. Para o quê? Para o quê? Antes de chegarmos na muralha da China. Mas dessa vez é minha primeira vez nessa sessão. E era um lugar que eu já tinha em mente, já queria vir muito, há muito tempo. Então eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura. Vamos, oba! Como vocês viram ali naquela estátua, né? Representação de quão difícil era para os trabalhadores da época que construíram a muralha. Daí a gente vir visitar uma parte dessa da muralha faz a gente refletir, né? O quão árduo foi o trabalho desses chineses que construíram esse lugar. Eu tô subindo de escada. Vamos ver se consigo mostrar. Ó, e tem muito mais pela frente, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Umas senhorinhas ali. Mas a gente fica impressionada com a força e a dedicação desses chineses. É de tirar o chapéu, né? Olha só, é sobre isso que eu tô falando. Eu tô nessa parte aqui, que é uma parte da escada super íngreme. Eu não consigo nem ver da onde eu comecei e nem ver o final das escadas. Então lembre que muitos pontos turísticos aqui na China são assim: escada, escada, escada. Quando eu falo que a gente anda e não vê o final, é isso, gente, ó. Eu já andei tudo isso. Aí tem um sinal aqui, vou mostrar pra vocês. Ainda faltam 340 metros pra subir, ó. E aí, a gente vai continuando. Outra dica também é vocês terem isso daqui, que eu não sei como que fala. Que serve tanto pra escalar, como pra montanha, neve. Esse pau aqui eu não sei como fala. Quem saber, quem souber, né? Olha só meu português. Quem souber aí, deixem nos comentários como que chama isso. Eu comprei no famoso Taobao e me arrependi porque eu comprei 2, eu trouxe um só. E ajuda muito nas caminhadas, gente. Por mais que as pessoas tenham condições físicas, ajuda que dá mais equilíbrio, mais estabilidade.
E a viagem, o passeio fica mais tranquilo. Olha só, um pedacinho da escada ao lado direito. Mas olha essa parte, gente. Parece que até era um riacho, alguma coisa do tipo. Bem que eles podiam fazer um tobogã. Igual da Mutenyu, né? Quem não assistiu ainda, vai lá, ó. Vou deixar aqui o card. Comecei a ouvir vozes. Aí eu fui olhar. Olha aqui, gente. A muralha! Ai, depois de tanto andar, ainda temos 180 metros. Com toda essa neblina, nem parece, mas a temperatura agora está em torno de 27 graus. E vocês vão acompanhar de pertinho a nossa chegada à muralha. Essa seção da muralha é muito diferente de todas as outras seções que eu já fui. Desde a subida, como essa parte aqui que eu já estou vendo já. E eu vou contar para vocês também a história e as características desse local. Olha só, não foi só eu que tive a ideia do bastão, não. A produção de tijolos requer vários processos, assim como a extração da argila, o refinamento do barro, a secagem dos tijolos, entre outros. Para facilitar todo esse processo e a construção da muralha em si, eles construíam uma alvenaria no pé da montanha. Durante a dinastia Ming, vários operários extraíam as pedras que estão ali na muralha mesmo. A montanha onde está essa muralha, ela é feita com essas pedras que a gente vai ver levemente avermelhada. Então, além de ter todo o trabalho de construir a muralha, também havia essa extração de pedras por lá. Eu estou subindo aqui nessa parte só para mostrar para vocês. Olha só, para lá que a gente vai, onde está a Torre dos 9 Olhos. Tá vendo essa placa aqui? Tá falando que não pode seguir. Eu fiz uma live também lá no Instagram e lá também eu mostrei esse local aqui. Lembre de seguir a gente lá também, hein? Então aqui, gente, foi a primeira fortificação construída em 1543. E como vocês podem ver, vocês não podem ver. O dia hoje não foi o melhor, porque tá muito nublado. Mas a gente vai mostrar partes e partes aqui pra vocês. A estrutura da Torre dos 9 Olhos é quadrada e possui 2 andares feitos de pedras ousadas e tijolos de alvenaria. A parte superior já não existe mais. A torre tem 7,8 metros de altura, 13 de largura e 20 de comprimento. A data do início da construção do edifício da Torre dos 9 Olhos é desconhecida, porém, seus primeiros registros datam do começo da dinastia Ming. O pessoal faz oferenda aqui, ó. A curiosidade dessas fortificações também, gente, é que por mais, por exemplo, que agora tá muito quente, aqui dentro é muito fresquinho. Muito fresco.
essa parte é muito especial, porque foi a primeira parte, a primeira fortificação que fizeram. E dizem que aqui que começaram a construir a muralha da China. Outra curiosidade que eu tinha comentado já, né? Que aqui o nome é a Torre dos Nove Olhos. Essa é a única parte que tem tantas fortificações assim. Na verdade é uma fortificação só com 9 buracos. Eu não sei, eu vi em inglês, eu vou ver se eu acho uma tradução mais técnica. Essa parte é onde havia várias outras fortificações e a maioria dos soldados ficavam por aqui. Essa parte aqui, gente, também era muito importante, né? E hoje é importante para a história da China, porque além de abrigar vários soldados, era um ponto estrategicamente localizado. A construção dessa muralha é muito diferente dessas outras que a gente vê, principalmente Mutenyu, Badalim. É incrível poder estar num lugar com tanta história. Imagine você o quanto de pessoas que passaram por aqui. Quantas histórias esta parte da muralha testemunhou. E você que planeja vir passear na China, deixa o convite, entre em contato com a gente, não só deixando comentários aqui no YouTube, mas também conversando com a gente através do Instagram, no direct, para fazer um planejamento da sua viagem e fazer com que a China fique marcada na história da sua vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, espalhem todo amor. Vou deixar vocês com mais algumas imagens, fotos e vídeos desse lugar maravilhoso. E é muito importante vocês assistirem até o final para dar esse apoio pra gente. Quanto mais vocês assistem, deixa um comentário, só um coraçãozinho, ou só, oi Dani, tô aqui. O YouTube vai entender que vocês querem ver mais vídeos nossos. E vai ter mais visualizações aí, né? Para outras pessoas também, como gostam de cultura, de curiosidades, ver esse lugar maravilhoso. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Zaijian, com a minha bengala.
gente, tá falando que é a primeira torre de vigilância, né, fortificação que foi construída. Não vai rolar. Como essa parte aqui também conseguia abrigar bastante soldados, era um ponto militar de muita importância militar, ponto militar. Esqueci o português. Então, nos vezes. Então.